Como Lionel Messi quase entrou em uma briga com Sérgio Ramos em um treino do PSG. Como João Cancelo, estando ao lado de Cristiano Ronaldo, não conseguiu conter o seu temperamento difícil. Como jogadores do Chelsea julgaram o treinador fazendo-o abandonar o treino. Ou ainda como em um dos treinos do Leipzig, uma vingança terminou com uma grave lesão de um companheiro. O futebol é um mundo de paixões onde ambições e emoções muitas vezes falam mais alto do que o bom senso. Estamos acostumados a ver gols bonitos, dribles e vitórias. Mas nos bastidores existe outra realidade. Treinos que saem do controle, conflitos que os clubes prefeririam esconder. Tudo isso, na maioria das vezes, fica longe das câmeras, mas não hoje. Neste vídeo vou mostrar esses episódios e contar o que realmente acontece nos treinos. Comecemos com o conflito entre Lionel Messi e Sérgio Ramos, um episódio que poucos conhecem. A relação deles no PSG era calorosa. Depois de anos de confronto no El Clássico, eles viraram companheiro de time. Todas as antigas mágoas ficaram no passado e os rivais viraram parceiros. Porém, os velhos hábitos de Sérgio Ramos ligados ao seu jogo duro contra Léo voltaram a aparecer. O incidente aconteceu no verão de 2022 durante a turnê de pré-temporada do PSG no Japão. Em um dos lances do treino, Ramos quase derrubou Messi ao atingir sua perna direita. O argentino conseguiu se manter em pé, concluir a jogada e mandar a bola pro gol. À primeira vista, nada demais, mas o lance claramente incomodou Lionel. Logo depois, ele se aproximou de Sérgio e, com expressão de desagrado, disse algo a ele. Algum tempo depois, Ramos tentou resolver a situação, mas Messi não quis continuar a conversa e se afastou. As câmeras voltaram a registrar o clima tenso. Lionel novamente lançou algumas palavras nada amigáveis ao espanhol. Ramos, por sua vez, tentava apaziguar o conflito, mas sua paciência também começava a se esgotar. Em certo momento, chegou a segurar o braço de Léo para continuar a conversa, e era visível que Ramos também já estava irritado com a recusa de Messi em reconciliar. Mais tarde ficou claro que o episódio não levou a nada sério. A imprensa escreveu que até o fim daquele treino, Messi e Ramos praticamente não se falaram, mas fora de campo tudo foi resolvido. 6 meses depois, em fevereiro de 2023, Ramos fez uma declaração impactante. Sem dúvidas, Messi é o melhor jogador da história do futebol. Eu sofria jogando contra ele, mas agora aproveito o fato de estarmos no mesmo time. E em 2024, Sérgio relembrou um episódio divertido do primeiro treino juntos. Messi brincou comigo e disse: "Lembre-se, agora estamos no mesmo time, então não me bata mais." Eu sorri e respondi: "Não se preocupe, agora eu bato em qualquer um que se aproximar de você." Atualmente, Ramos está sem clube, e no ano passado surgiram rumores sobre uma possível ida para o Inter Miami. Quem sabe o destino ainda reúna novamente esses dois gigantes do futebol. E partimos para o conflito envolvendo João Cancelo, João Félix e Cristiano Ronaldo. Há muito tempo não é segredo que Cancelo é conhecido não apenas por seus talentos futebolísticos, mas também por seu temperamento difícil que muitas vezes se torna fonte de tensão dentro do elenco. Sua emotividade e franqueza já causaram diversos atritos com companheiros e treinadores. Na Inter foi acusado de não estar disposto a ouvir os jogadores mais experientes, preferindo agir à sua maneira. No Valência, João demonstrava abertamente sua insatisfação quando achava que o time não correspondia aos seus padrões nos treinos. E no Manchester City, ele chegou a romper com Guardiola, o que o levou primeiro a ser emprestado ao Bayern e depois a ir para o Barcelona. Agora vamos a um dos episódios mais marcantes ocorrido em novembro de 2022, durante um treino da seleção de Portugal pouco antes do início da Copa do Mundo do Catar. Durante o treino, João Félix protegia a bola com o corpo impedindo Cancelo de alcançá-la. A situação tirou o defensor do sério. Ele empurrou Félix com força e, tomado pela raiva, chutou a bola para longe. Cristiano Ronaldo, como líder da equipe, tentou acalmar os ânimos, mas sua intervenção acabou piorando tudo. Ronaldo agarrou Cancelo pelo pescoço e começou a sacudi-lo, exigindo que ele se controlasse. No início, João tentou manter a calma, mas logo perdeu o controle e, irritado, afastou as mãos de Ronaldo de sua cabeça, deixando claro que não aceitaria aquele tipo de atitude. Esse episódio mostra claramente como as relações dentro de um time podem ser complicadas, mesmo entre grandes estrelas, especialmente quando personalidades fortes se chocam. Provavelmente foi por causa desse temperamento que Cancelo nunca conseguiu se firmar em um clube. Tudo isso o levou atualmente a jogar na Arábia Saudita pelo Al Hilal, tendo sido emprestado para o mesmo Barcelona. Se lembrarmos de Maurizio Sarri como técnico do Chelsea, é impossível não pensar naquele momento em que o goleiro Kepa se recusou a sair de campo. Sarri ficou furioso e a cena se tornou histórica. Mas poucos sabem que 3 meses depois, os próprios jogadores do Chelsea voltaram a tirá-lo do sério, desta vez em um treino antes da final da Europa League, em uma cena ainda mais intensa. Horas antes do jogo contra o Arsenal, o Chelsea realizava um treino normal. Em um dos lances, Gonzalo Higuaín, ao tentar tirar a bola de Davi Luiz, levou uma cotovelada no rosto. E como é possível ver no vídeo, Luiz fez isso de forma intencional. Um gesto sujo que até em jogo oficial renderia cartão vermelho. Higuaín não conseguiu conter a raiva.
No início tentou se acalmar, mas ao perceber que Davi Luiz nem sequer pretendia se desculpar, explodiu. Ao ver a cena, Maurício Sarri tentou entender o ocorrido e perguntou a Luiz: "Por que você o atingiu?" A resposta do brasileiro não foi captada pelas câmeras, mas Higuaín, indignado, começou a gritar: "Admita, você me bateu!" Luiz, com frieza, respondeu: "Não, eu não fiz isso." Essa cena fez Sarri perder completamente o controle. Antes da final, ele esperava concentração total, mas viu apenas um conflito interno no elenco. Furioso, Sarri deixou o campo de treino jogando seu boné no chão. Em seguida, pegou-o apenas para arremessá-lo novamente, e logo depois deu um chute violento, descarregando toda a sua raiva. A assessoria do Chelsea, é claro, apresentou outra versão. Disse que Sarri estaria irritado com o desempenho da equipe nas bolas paradas, mas era evidente que o clube apenas tentava abafar o caso para que ninguém soubesse do conflito antes do jogo mais importante da temporada. Apesar de tudo, a final terminou de forma perfeita para o Chelsea. Com uma atuação genial de Eden Hazard, a equipe goleou o Arsenal por 4-1 e conquistou a Europa League. Curiosamente, Higuaín sequer entrou em campo naquela decisão. Acabou que ele e Davi Luiz acabaram se reconciliando mais tarde, o que ficou claro pelas redes sociais do brasileiro. E embora nessa situação a maior parte da culpa tenha sido de Luiz, não se pode ignorar que o comportamento de Higuaín já levantava questionamentos antes. Em alguns treinos anteriores, ele reclamava com frequência, discutia, se queixava aos companheiros e aos auxiliares de Sarri, e tomado pela emoção gesticulava de forma exagerada, chutava a bola para o alto ou se afastava com expressão de desagrado. No fim das contas, o Chelsea decidiu não comprar Higuaín da Juventus e ele deixou o clube em julho ao término do empréstimo. Agora seguimos para Neymar, que não apenas criou um conflito, mas uma verdadeira briga em um treino. Julho de 2017. O Barcelona estava em turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos. De repente, como um raio em céu azul, surgiu a notícia de que Neymar poderia se transferir para o PSG por uma quantia recorde. Parecia apenas um boato. Quem em sã consciência deixaria o Barcelona pelo Paris? Ainda mais fazendo parte de um dos trios mais fortes da história do futebol? No dia 22 de julho, Neymar marcou 2 gols contra a Juventus. E no mesmo dia, Gerard Piqué publicou a foto icônica com ele com a legenda: "Ele fica." Mas após o jogo seguinte contra o Manchester United, tudo mudou. Durante um treino ocorreu um episódio que virou imediatamente a principal manchete do mundo do futebol. Neymar brigou com um companheiro de equipe. Rapidamente, um vídeo caiu na internet mostrando Neymar e Nelson Semedo desferindo socos. Ficou claro que não era brincadeira, mas uma discussão séria entre colegas de time. Iniesta e Mascherano conseguiram acalmar a situação, mas pouco depois Neymar voltou a gritar em direção a Semedo. Tomado pela raiva, ele avançou em direção ao português, mas Busquets o conteve a tempo, impedindo que o conflito se tornasse algo ainda maior. Logo, Neymar tirou a camisa de forma demonstrativa, jogou-a no gramado, chutou a bola e deixou o treino sozinho. Tudo ficou claro ali. Neymar não queria mais ficar no time. Era claro o desejo de acelerar sua ida ao PSG. É importante destacar que Nelson Semedo naquele momento estava no time havia apenas 10 dias, e Neymar na prática escolheu como alvo um jogador que ainda não tinha conquistado respeito dentro do elenco. 2 dias depois, o Barcelona enfrentou o Real Madrid. Nessa partida, Neymar voltou a se envolver em conflitos, agora dentro de campo. Após ser substituído, Messi e Suárez nem sequer olharam para ele com expressões fechadas. Neymar se sentou no banco de reservas, onde permaneceu completamente sozinho. E 4 dias depois, em 3 de agosto de 2017, os piores temores se confirmaram. Neymar foi oficialmente transferido para o PSG por um valor recorde de 222 milhões de euros. Tecnicamente, foi o próprio brasileiro quem pagou a multa rescisória para romper seu contrato. Esse caso, inclusive, foi o motivo de hoje os contratos de jogadores do Barcelona e do Real Madrid passarem a conter cláusulas de rescisão de 1 bilhão de euros para evitar histórias semelhantes. Com o passar do tempo, ficou claro que essa foi a maior falha da carreira de Neymar. Desde que chegou a Paris, ele não conquistou nenhum grande título fora da França. Apenas uma final de Liga dos Campeões perdida, e sobre a bola de ouro nem vale comentar. Essa história é um exemplo claro de como dinheiro e ambição pessoal podem destruir uma carreira que tinha tudo para virar lendária. A briga no treino e a ida ao PSG marcaram o ponto de não retorno. De um jogador que poderia ser o símbolo de uma era Neymar, passou a mostrar como decisões erradas e comportamentos impulsivos podem apagar até o maior dos potenciais. E quanto a Alexandre Lacazette, que agarrou o rosto de um companheiro de equipe durante um treino. Tudo aconteceu em um treino comum do Arsenal. Nada parecia fora do normal até que um lance mudou tudo. Tudo começou quando o jovem Jack Henry Francis, de apenas 18 anos, que havia acabado de começar a treinar com o time principal, finalizou ao gol. Em resposta, Lacazette o derrubou de forma dura. Henry Francis se levantou rapidamente e com frieza tomou a bola de Lacazette de maneira humilhante, deixando o francês para trás. Esse lance enfureceu o atacante. Isso vindo de um novato foi uma humilhação para ele. Sem pensar em nada melhor, Lacazette descontou a raiva chutando o jovem nas pernas. Um ato absurdo para um jogador experiente. Naturalmente, os outros atletas reagiram imediatamente.
O português Cédric Soares, indignado, questionou: "Você está louco? Por que fez isso?", lembrando que aquilo poderia ter causado uma lesão grave no adolescente. Isso não agradou Lacazette. Palavras vão, palavras vêm, e Alexandre foi em direção a Cédric, agarrando-o com a mão direita pela camisa e com a esquerda pelo pescoço, dizendo: "Ei, fale comigo direito." A situação rapidamente se transformou em uma confusão séria, que felizmente não virou uma briga generalizada, pois os outros jogadores do Arsenal os separaram. Eles ainda trocaram alguns gritos, mas o conflito acabou sendo encerrado. Quem ajudou a acalmar Lacazette foi Granit Xhaka, mas o clima pesado permaneceu. Apenas um mês depois, o Arsenal vendeu Lacazette para o Lyon por 15 milhões de euros. Um episódio ocorrido em 2017 no Leipzig terminou com uma grave lesão. Os protagonistas foram Diego Demme e o notável Naby Keita. Durante um treino, Demme cometeu uma falta em Keita. Ficou claro que ele não acertou a bola e derrubou o guineense de forma dura, que caiu rolando no gramado. Keita guardou rancor e, pelo que aconteceu depois, não pretendia deixar isso sem resposta. Apenas 4 minutos depois, ele viu Demme correndo e, em um lance duro, deu o troco com uma entrada violenta. A cena foi forte e não tinha como ter sido acidental. Demme caiu no chão se contorcendo de dor enquanto Keita enfrentava a reação furiosa dos companheiros. Em resposta às reclamações, ele gritou: "Ele começou primeiro", confirmando que havia agido de propósito. Demme não conseguiu se levantar. Os membros da comissão técnica correram para prestar socorro, aplicaram os primeiros socorros e enfaixaram o seu joelho. A lesão foi grave. O jogador não conseguiu sair do campo sozinho e precisou ser retirado com a ajuda dos membros do staff. O incidente aconteceu apenas 3 dias antes do início da temporada da Bundesliga, e embora Demme tenha ficado fora por apenas 10 dias, ele acabou perdendo as 2 primeiras rodadas do campeonato. Já Keita, apesar da intenção de machucar o companheiro, não sofreu qualquer punição. Isso não é surpreendente, pois naquele momento ele era um jogador-chave do Leipzig. No entanto, a ironia do destino acabou alcançando o próprio Keita. Depois desse episódio, ele passou a ser constantemente perseguido por lesões. Nos 7 anos seguintes, sofreu 31 contusões, algo que soa simplesmente inacreditável. E o mais paradoxal, cerca de 1/3 delas aconteceu durante treinamentos. A situação chegou ao ponto de que em 2023, já atuando pelo Werder Bremen após sair do Liverpool, ele deveria estrear em um amistoso de pré-temporada, mas se lesionou ainda no aquecimento pré-jogo e ficou afastado por 2 meses e meio. Messi não gostou da forma como Ramos jogava nos treinos, mas certa vez o próprio Sérgio também demonstrou excesso de emoção, só que desta vez contra um companheiro do Real Madrid. Tudo aconteceu em um treino dos merengues, quando os jogadores trocavam passes com as mãos. Em certo momento, Sérgio Reguilhón, tentando interceptar a bola, saltou em direção a Ramos. Apesar de o capitão conseguir se esquivar, um leve golpe ainda atingiu seu rosto, com Reguilhón caindo no gramado. Esse lance deixou Ramos furioso quando se levantou. Tomado pela raiva, Sérgio lançou a bola em direção ao companheiro, mas errou o alvo. As expressões de Casemiro e Benzema demonstravam total espanto com aquilo, mas Ramos continuou irritado. Ele gritou algo para o companheiro e sua raiva era perceptível. Em seguida, disse uma frase ofensiva que possui várias interpretações, por isso prefiro não traduzi-la. Parecia que tudo terminaria ali, mas Ramos mirou novamente e pela segunda vez atirou a bola no companheiro. Desta vez acertou. A cena começou a constranger até os veteranos da equipe. Luka Modric assumiu o controle da situação e conseguiu acalmar o capitão enfurecido. Mais tarde, quando veio à tona que a gravação do treino havia vazado na internet, Ramos precisou se desculpar. Pode até parecer diferente, mas ele declarou: "Situações assim são relativamente comuns, mas isso não é uma justificativa. Eu não deveria ter reagido dessa forma." O companheiro, por sua vez, afirmou que não guarda rancor de Ramos. Vale lembrar que certa vez Ramos também teve um conflito com Lucas Vázquez, mas nesse caso ele estava defendendo Toni Kroos. Vázquez perdeu a cabeça e sem razão chutou a bola a menos de 1 metro do alemão, algo que obviamente não agradou ao capitão. Aqui vale destacar a atitude de Kroos. Em vez de discutir com Vázquez, ele primeiro ajudou a resolver o conflito com Ramos e depois foi até Lucas para saber se estava tudo bem. O que dizer? Uma lenda dentro e fora de campo. Às vezes, um simples vídeo nas redes sociais é suficiente para destruir completamente relações. Pergunte a Paul Pogba e José Mourinho, que quase chegaram às vias de fato por causa de um vídeo. O francês não foi relacionado para a partida da Copa da Liga, e por isso assistiu ao jogo em um camarote ao lado de Luke Shaw e Andreas Pereira. Durante a partida, Pogba se divertia com os amigos e compartilhava esses momentos nas redes sociais. Até aí, nada demais. O problema foi que o United perdeu para o Derby County e foi eliminado ainda na 3ª fase da Copa da Liga. No dia seguinte, durante o treino, um escândalo veio à tona. Descobriu-se que alguém contou a Mourinho que o vídeo de Pogba rindo havia sido postado após a derrota, como se o francês estivesse zombando do fracasso da equipe. Na realidade, o vídeo tinha sido publicado ainda durante o jogo, mas José recebeu fake news. Isso foi a faísca para mais um conflito.
Mourinho tentava se controlar, mas a irritação era evidente. Hoje você vai treinar em outro campo depois do que fez ontem. Pogba, confuso, respondeu. Perfeito. Então o problema sou eu. Entendi. Eu te entendi, Paul. Sai daqui. Por que eu tenho que sair? Sai. Por que só eu? Shaw e Pereira estavam comigo. Isso se aplica a todos que estavam com você. Ei, venha aqui, por favor. Quando isso aconteceu? Quando Paul postou o vídeo? Isso foi depois do jogo? Eu não sei. Pogba, já completamente fora de si, retrucou. Então a culpa é minha? Em que exatamente eu errei? Por que eu iria postar um vídeo depois da partida? Eu não entendo. Isso não é problema meu. Eu só estava me divertindo com os caras. No fim foi estranho. O problema também era que José e Paul já tinham uma relação tensa havia muito tempo. O português se irritava com o fato de o francês nem sempre se dedicar em campo e ser excessivamente focado em sua imagem midiática. Já Pogba acreditava que Mourinho o tratava injustamente como o principal culpado pelas derrotas. 3 meses depois daquela partida, Mourinho foi demitido do Manchester United. Pogba não resistiu ao sarcasmo. Ele publicou uma foto nas redes sociais com uma expressão irônica e a legenda: "Invente uma legenda", marcando o perfil do Manchester United. A postagem causou grande revolta e Pogba chegou a ser ameaçado de multa por desrespeitar o ex-treinador. Mais tarde, o post foi apagado e ele escapou de qualquer punição. Vincent Kompany é hoje o treinador do Bayern, e essa escolha surpreendeu muita gente. Era difícil acreditar que o gigante de Munique confiaria sua equipe a um técnico que havia sido rebaixado da Premier League com o Burnley apenas uma semana antes. Mas o que mais chamou a atenção foi um episódio que aconteceu pouco antes da primeira rodada da Bundesliga. Em agosto de 2025, um vídeo de um dos primeiros treinos do Burnley vazou na internet mostrando Kompany gritando furiosamente com um jogador que ousou contrariá-lo e não seguir suas instruções. Nas imagens é possível ouvir Vincent berrando com dureza para seu atleta, deixando claro que ele não é do tipo que permite que questionem sua autoridade. Em geral, aproveite o vídeo por conta própria. Test me! Do the test me! I'm enough moaning! Enough moaning! Football, what is moaning for everything? Play! How many times do I have to tell you? Stop moaning! What, you got something you want to communicate to the team? You want to communicate something, you big boy? No, you're a big boy, you want to take it? I just said, can we finish that task? No, you're moaning about everything! What have I moaned about today? Body What have I language, moaned about body today? language! I'm not accepting you. Play! Man. Life or death! We know that. Parece que esse vídeo foi publicado propositalmente pouco antes do início do trabalho de Kompany no Bayern, para destacar que ele está disposto a ser duro e exigente, mesmo que isso vá contra as expectativas alheias. Provavelmente foi exatamente essa paixão pelo que faz e essa rigidez na abordagem que convenceram a diretoria do Bayern. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui.